Bom, por fim, no capítulo 9, ela vai tratar precisamente dos processos, das funções específicas dos processos de formação de palavras. É bom esclarecer inicialmente que esses processos têm pelo menos duas funções, né? Ou eles representam novos conceitos, ou eles adequam vocábulos ou palavras já existentes à utilização em diferentes estruturas. Então, basicamente, levando em conta todo esse processo, ela vai propor uma subdivisão em pelo menos três funções fundamentais para os processos de formação de palavra. Beleza? Então a primeira função é denotativa, portanto, de cunho semântico, porque aí volta aquela ideia dos substantivos, adjetivos, conceitos primordiais lá, né? Iniciais, de base semântica. Depois, as funções gramaticais específicas. E, por fim, a chamada função de caráter que ela propõe, chamada de caráter discursivo. Bom, sobre as funções semânticas, a gente já viu no capítulo 8 que, basicamente, os exemplos mais clássicos, onde você tem mudanças de função puramente semântica, e às vezes, inclusive, são sem necessariamente mudar a classe gramatical, é o caso da prefixação. Algumas situações de sufixação, né? E algumas situações de composição, sobretudo a composição por justaposição. No caso da prefixação tem um monte de exemplos, né? De ler para reler, de julgar para julgar, de escrever para reescrever, pegando em substantivo de chefe, subchefe, de solo, subsolo e por aí vai. No caso da composição, a gente viu também no capítulo 8 que tem uma divisão. Há situações na composição onde a palavra, a nova palavra, o composto, de sentido único formado, palavra composta, ela é formada de dois substantivos, por exemplo, e não muda a classe. Mas já há situações em que muda. Portanto, se você pegar na viva escola, como eu já disse, couve-flor, essas questões todas não mudam as classes gramaticais, né? Mantém-se a classe e a gente tem uma função única. Já algumas situações, do caso de guarda-roupa, o caso de porta-retrato e outros exemplos, quando você tem a palavra formada originalmente de um verbo mais um substantivo, aí você mudou a classe gramatical, que previamente era verbo com substantivo, agora ficou só um substantivo como um todo. Bom, basicamente essa é a segunda função, a de natureza mais... a primeira função de natureza mais semântica. Já em relação à segunda função, que ela diz de natureza mais gramatical, está muito atrelada à função gramatical exercida. E aí ela cita dois exemplos clássicos. O caso dos advérbios e o caso da nominalização, né, de termos. O caso dos advérbios é que em algumas situações os advérbios assumem funções sintáticas interessantes. Por exemplo, se você pegar, ela citou o exemplo aqui, se você pegar João é ruim para comer, sei lá, João come, não seria expressão ruim, mas é ruim para comer, ou ele é vagaroso para comer, ou é lento para comer, ele come lentamente. Então esse lentamente reconstitui um novo sentido sintático, uma nova palavra, vamos chamar assim, não é? Com a força do advérbio. Eu vou ser franco com você, eu vou falar francamente. Eu vou ser honesto com você, eu vou falar esse honestamente, francamente, são advérbios que foram reconstituídos a partir, né, até da reformulação de adjetivos, mas assumem no contexto sintático uma função muito peculiar. E aí vem a questão, né, de nominalização que a gente já tinha visto um pouco no capítulo 8, que é formar substantivos provindos de adjetivos e, sobretudo, de verbos, né? Então tem uma série de exemplos, né, que você tem esse exemplo, né? E a terceira função, que é a função específica de função discursiva, é mais complexo, a gente vai tratar muito pouco, porque na verdade ela é muito mais de natureza, eu diria, mais ligado a expressões da oralidade, a expressões do cotidiano, a expressões ligadas às metáforas, algumas figuras de linguagem, né? Dentro dessas funções discursivas, ela subdivide em duas: a expressiva e a textual. A expressiva é mais simples de você perceber. Por exemplo, esse filme
essa comida é gostosa, né? É muito gostosa, essa comida é gostosíssima. Essa expressão do gostosíssimo tem um outro sentido, né? Assume uma nova expressão do ponto de vista de grau do adjetivo em relação a muito gostosa, né? É muito legal, é massa. Esse massa é diferentemente, se você disser, essa pessoa é ap, essa pessoa enfim, as expressões que vão como que aferindo um sentido de grau. E aí, por fim, vem as textuais, que são os processos ligados a substantivos verbais, e a nominalizações específicos, que são questões mais complexas. No geral, esse capítulo 9 vai tratar basicamente dessas funções, a partir desses três componentes, né? E espero que vocês façam boas leituras. Aqui esses pequenos vídeos são apenas dicas de guia de leitura, né? Mas o assunto é complexo, exige leituras mais aprofundadas, exige exercícios, e a gente vai seguindo em frente. É isso aí.